Capítulo 509, Missão de cenário 9, você está indo longe demais. Quero dizer, Rei da Morte. Tenha mais cuidado com as suas palavras, por favor. Todos os enviados se enrijeceram quando foram comparados a cachorros. Eles sabiam que estavam dançando na palma da mão de Yonvou, mas esse tipo de humilhação era exagero para eles. Porém, Yonvou simplesmente cruzou os braços e riu de desdém. Podem ir embora se não gostaram ou quê? Vaiu, você quer ir embora? É isso que Deva quer. Vaiu estava prestes a falar, mas congelou quando sentiu os outros enviados o observando cuidadosamente. Eles estavam prontos para atacá-lo e eliminá-lo assim como fizeram com Thor. Vaiu cerrou os dentes. Ele nunca tinha sido tratado assim antes. Deva era uma sociedade divina no mesmo nível que o Olimpo, Asgard aceita Shan. Era esmagadora em escala, com milhares de deuses como membros. 8 deuses Lokapala os governavam e acima deles havia 3 deuses supremos que diziam ter presenciado a criação do universo. Vaiu era um dos Lokapala que governava a região noroeste. Ele era famoso por seus ventos e, mesmo entre os enviados, não havia muitos que se comparavam a ele. Vaiu nunca tinha sido tratado assim antes. Para piorar as coisas, alguns dos seres divinos o observando com cautela agora eram aliados de Deva. Se eles o atacassem e o fizessem voltar para o mundo celestial, as alianças seriam canceladas ou, em casos extremos, uma guerra seria iniciada. No entanto, os aliados estavam dispostos a ir até esse ponto só por uma chance de possuir as revelações. As revelações eram tão inestimáveis que as sociedades estavam arriscando ofender os outros só para tê-las. Vaiu encarou os deuses que tinham abandonado seu orgulho como transcendentes para se tornarem cachorros de um mero mortal. Eles provavelmente acreditavam que tudo o que tinham que fazer era aguentar para serem recompensados mais tarde, mas deveriam estar planejando atacar Yonvou depois de colocarem as mãos nas revelações. No entanto, Vaiu sabia que quando você se tornava um cachorro, ficava nessa posição inferior para sempre ótimo. Se você quer um cachorro, eu me tornarei um, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. As revelações continham sabedoria além dos deuses e demônios. Ele não podia deixar as outras sociedades colocarem as mãos nelas. Deva precisava tê-las e se não pudessem, ninguém mais poderia. É mesmo. As sobrancelhas de Yonvou se contraíram enquanto ele sorria. Vou me tornar o seu cachorro, Senhor. Vaiu imediatamente se curvou e pediu desculpas. Yonvou sorriu para ele. Os outros enviados estalaram suas línguas quando perceberam que Yonvou estava dando outra chance a Deva. Eles tinham achado que conseguiriam se livrar da concorrência mais perigosa. Vaiu estreitou os olhos para eles, emanando uma aura assassina como se os estivesse avisando que os eliminaria. Eles desviaram o olhar rapidamente, sem terem confiança se conseguiriam lutar contra ele individualmente. Ao invés disso, eles observaram Yonvou com cuidado, planejando agradá-lo. Era difícil de acreditar que eles realmente eram deuses e demônios. Já foi suficiente me livrar de um. Eu preciso usar esses caras ao máximo. Yonvou continuou com um sorriso em seu rosto enquanto examinava cuidadosamente os seres diante dele. Ele só tinha eliminado Asgard para mostrar que não se ajoelharia para eles. Agora que tinha mostrado dominância, ele não precisava se livrar de Deva, principalmente por serem grandes demais para serem descartados. Valdebich ainda estava sem palavras por causa do choque. Mas eles já deveriam estar aqui. Porque ainda não chegaram. Alguns dos enviados que ele esperava que aparecessem não tinham chegado. Era compreensível o fato de que as pequenas sociedades não conseguiam lidar com as leis da causalidade e que as sociedades que não eram interessadas no mundo inferior não se importariam de participar. No entanto, 2 sociedades tinham indicado que participariam, mas ele não conseguia encontrá-las. Será que tinham mudado de ideia? Normalmente, Yonvou não se importaria, mas eles eram as 2 sociedades cujas habilidades ele mais precisava. Eles representavam o bem e o mal absoluto, os melhores meios de escrever lendas. Yonvou precisava deles para reviver os gigantes.
Eles provavelmente também sabiam disso, então deviam estar planejando suas ofertas a ele. No entanto, se eles estivessem tentando mostrar sua dominância demorando para chegar, ele os eliminaria sem misericórdia. Yonvou até poderia precisar deles, mas eles precisavam dele de forma ainda mais desesperada. Ele não tinha a intenção de permitir que as sociedades usassem enquanto estivesse com as revelações. Possuir o bem e o mal era o ideal, mas ele poderia simplesmente criar algo similar. Ele esperou mais um pouco, mas as duas sociedades não mostraram reação. Os enviados começaram a murmurar entre si, se perguntando por que Yonvou estava de pé ali sem falar nada. Finalmente, Yonvou se virou, decidido. Naquele momento, ele sentiu algo no ar e olhou para cima. Que ótimos modos eles têm! O céu se abriu e relâmpagos negros caíram no chão. Os enviados se encolheram com a energia demoníaca extraordinária que era tão intensa que parecia ter a capacidade de destruir suas encarnações. Somente Vai e Erlangchen não foram afetados, mas ainda assim franziram a testa e mostraram sua hostilidade em relação à energia demoníaca. O dono dessa tempestade de energia era inimigo de todas as sociedades divinas. Ele era o segundo no comando de Linfernal, que representava o mal absoluto. Era o infame líder do exército demoníaco do leste que no passado invadiu inúmeras dimensões e universos e destruiu deuses. Agares. O grão-duque do leste está aqui. A loucura e a destruição chegaram. Svish. A energia demoníaca negra se dispersou como uma névoa e Agares apareceu com suas dezenas de asas negras. Sempre parece para mim que o ar do mundo inferior é seco demais. Será que é por causa da energia que aquelas coisas de outro mundo deixaram para trás? Está pior do que o normal. Agares murmurou com um rosto tão lindo que parecia completamente andrógeno. Ele franziu a testa para os outros enviados que o estavam encarando. Para quem vocês acham que estão olhando? Como se atrevem, suas criaturas inferiores? Vosh. A energia demoníaca começou a surgir como um tsunami novamente. Dessa vez, até mesmo Vai e Erlangchen deram um passo para trás, reunindo seus poderes sagrados. A qualidade da energia demoníaca era incomparavelmente violenta. Quando os poderes da loucura e da destruição que representavam Agares se combinaram com a tempestade, a energia demoníaca pareceu mostrar suas presas como uma besta faminta. Vocês estão tentando tomar o que é meu. Como devo lidar com vocês? Devo cortar suas cabeças e usá-las para decorar o meu trono ou arrancar os seus olhos e fazer um colar com eles? Cada palavra que ele dizia fazia o céu e a terra tremeram. Ao mesmo tempo, sua energia demoníaca ficou mais feroz. Ele estava furioso, já que foi o primeiro a começar a observar Yonvou do início e parecia que cada vez mais entidades estavam se interessando por Yonvou. Ele queria se livrar desses caras irritantes agora que estava aqui. A tempestade não era simplesmente um aviso, também continha intenção assassina. Se ninguém interferisse, ele começaria uma luta com os deuses e demônios, mas a aparição de uma nova entidade o fez parar. Por que você não para com essa frescura, Agares? Svosh. Uma luz brilhante apareceu como uma flor desabrochando no escuro, refletindo as cores de um arco-íris antes de revelar uma mulher com asas e energia brancas que pareciam ser o extremo oposto de Agares. Só de ficar na frente dela, sua alma se acalmava e sua saúde e poder mágico eram recuperados. A tempestade de Agares desapareceu. Sua testa se franziu ainda mais quando a viu, já que ela não era alguém que ele poderia tocar. Ela era um arcanjo que fazia parte dos serafins. Ela administrava as proclamações e sempre estava com a arca da aliança com seu conhecimento e sabedoria em suas costas. Gabriel. Gabriel sorriu e acenou com sua mão. Olá, há quanto tempo? Ela agiu como se estivesse vendo um amigo que não via há muito tempo. A expressão de Agares continuou sombria. Sheikh Malach não estava mais interessado depois que Avrael acabou daquele jeito. Vocês mudaram de ideia. E o que eu posso fazer? Foi uma ordem dos superiores. O quê? Depois que o arcanjo Azrael, que governava a morte, foi devorado pela demonização, Malach decidiu somente observar Yonvou e não interferir.
A escuridão era o oposto da luz, mas eles não tinham nenhuma intenção de se tornarem inimigos de Yonvou. Resumindo, eles simplesmente o estavam evitando. Depois que Yonvou se aliou al Infernal durante a guerra contra os titãs e gigantes, eles se distanciaram ainda mais. Malash e Infernal não eram somente grupos diferentes, eles não conseguiam coexistir pacificamente. Agares não conseguia evitar de se sentir cauteloso com a chegada de Gabriel. Será que realmente foi uma ordem do comandante supremo de Malash, Metatron? Você realmente acha que eu sei o que o velhote está pensando? Se eu não quiser ser demitida, tenho que fazer o que ele manda. Metatron da Sociedade Divina Malash olha para Gabriel com desaprovação. Que saco, para que esse olhar? Metatron estala a língua para as palavras vulgares de Gabriel. Metatron exige que Gabriel pare de enrolar e vá direto ao ponto. Viu só? Esse é o nosso velhote. Metatron franze a testa. Metatron ajusta as leis da causalidade que Gabriel está usando. Ele avisa que qualquer desperdício de leis da causalidade deve ser pago de volta. Mas que cara mesquinho. Gabriel protestou contra Metatron. Agares murmurou para si mesmo enquanto os observava porque. Então, como se tivesse percebido algo, sua expressão se enrijeceu. Entendi. Os olhos de Agares ficaram frios. Vocês precisam do livro de Enoque. Gabriel deu de ombros. Não vou negar. Não estamos indo muito bem nesses últimos dias. Mas vocês provavelmente estão no mesmo estado, não é? Vocês não precisam da Lemegeton. O demônio superior em Infernal que ficava acima de Agares respondeu no lugar dele. Baal da Sociedade Demoníaca Infernal ri sem palavras. Metatron observa Baal. Baal observa Metatron. Enquanto os dois líderes e comandantes do bem e do mal absoluto se encaravam, Vail e os outros enviados franziram as sobrancelhas quando viram que Agares e Gabriel não estavam brigando apesar de estarem bem próximos um do outro. Todos sentiam a importância das revelações. De qualquer forma, eu desci para ser um desses cachorros como fui ordenada. O que devo fazer, mestre? Gabriel deu de ombros e se virou para Yonvou. Agares e o resto dos enviados também se viraram para ele. Eles estavam curiosos para saber quais comandos ele planejava dar. Será que ele os ordenaria a ajudar a treinar os meios gigantes? Eles estavam dispostos a compartilhar alguns de seus poderes. Apesar dos deuses não gostarem de serem usados para reviver o poder de seus inimigos, os gigantes, eles poderiam aceitar um pouco já que isso não os afetaria. Eles estavam até mesmo dispostos a dar artefatos ou elixires contanto que pudessem ter as revelações, ou até mesmo somente um fragmento. Nenhum preço era alto demais. Era impossível Yonvou não saber o que eles estavam pensando. Ele já tinha algumas ideias sobre o que queria que eles fizessem. O primeiro e mais importante passo era recuperar o potencial perdido dos meios gigantes e ajudá-los a recuperar sua transcendência. Isso não era algo que poderia acontecer da noite para o dia, mas havia vezes em que atalhos eram permitidos nas lendas. Vocês dois. Ele se virou para Gabriel e Agares. Eu gostaria que vocês fizessem o fruto do bem e do mal. Capítulo 510, Missão de Cenário 10. O fruto do bem e do mal é considerado um dos maiores tesouros da história, junto com a ambrósia do Olimpo e a soma de Deva. Como o símbolo da origem do mal que fez com que os primeiros humanos, Adão e Eva, fossem banidos do Jardim do Éden, também é um artefato sagrado que contém imenso conhecimento e sabedoria. Já que também possui várias leis da causalidade, qualquer um que absorvê-la pode completar a exuviação e adquirir transcendência facilmente. Também é um modo de atrair qualquer transcendente que as leis da causalidade esconderam. Algumas vezes, eu me pergunto se de alguma forma eu conseguisse esse item, será que Calatus conseguiria alcançar seu objetivo de reviver os dragões? O fruto do bem e do mal. Gabriel, que esteve falando com confiança como se estivesse pronta para fazer qualquer coisa que Yonvou pedisse, congelou com seu pedido. Por outro lado, Agares caiu na gargalhada. Era uma risada cheia de tanta loucura que aqueles que estavam ouvindo tremeram. Ele parou de rir e olhou para Yonvou com o rosto sem nenhuma expressão.
Agares sempre mostrava suas emoções para Yonvoo, mesmo que fossem somente obsessão ou loucura, mas no momento, ele parecia um boneco sem expressões. Você sabe o que isso significa? Sua voz seca fez calafrios descerem pelas costas dos outros enviados. Mas Yonvoo simplesmente assentiu com calma. Sim, não sabe. Sei sim, não. O rosto de Agares se distorceu. O fruto do mal só pode ser criado pela nossa sociedade depois de vários sacrifícios. Ele contém mal absoluto o suficiente para criar um rei demônio e é diretamente oposto ao fruto do bem. Mas você quer esse artefato ridículo mesmo sabendo disso? Svish. Você está falando sério? A energia demoníaca de Agares se reuniu no formato de uma besta deformada. Era seu poder, demônio perverso, e que Yonvoo também usava no passado. Demônio perverso rosnou para ele. O fruto do bem e o fruto do mal eram itens que os grupos que simbolizavam o bem e o mal absolutos precisavam reunir vários recursos e tempo para criar. Uma única mordida de um dos frutos concedia imortalidade e divindade. O fruto inteiro transformava a pessoa em um ser divino superior. Consumir os dois frutos produziria um resultado além disso. Era como um aglomerado de leis da causalidade. Os frutos foram criados somente algumas vezes durante a guerra entre Malash e Infernal, que durou quase tanto quanto a história do universo. Os dois seres não conseguiam acreditar que Yonvoo estava pedindo por esses itens com tanta confiança. Ele essencialmente estava implicando que queria pegar tudo que Malash e Infernal possuíam para si. Mas faíscas de repente saíram voando e a espada relâmpago despedaçou o demônio perverso. Bzzz. Bum. Agares se enrijeceu. Ele sabia que Yonvoo tinha se tornado mais forte, mas não sabia que seria capaz de destruir seu poder tão facilmente assim. Era possível que talvez Yonvoo já estivesse no mesmo nível que ele. Yonvoo deu uma risada de escárnio com os braços ainda cruzados. Você fala demais o quê? Vocês que têm que se virar com isso. Nada disso é da minha conta. Agares ficou perplexo. Trabalhem como camelo se eu pedir. Se não quiserem, deem-o fora. Não estou forçando ninguém. Um dos cantos da boca de Yonvoo se curvou. E eu vou rever a minha aliança com o Infernal. Eram vocês que queriam desfazê-la primeiro, não é? Não é minha responsabilidade se for cancelada. Agares continuou sem palavras. O que estão esperando? Vocês não estavam indo? Yonvoo levantou seu queixo. Agares olhou para ele sem dizer nada e depois olhou para cima. L'Infernal ficou agitada. Os demônios da sociedade demoníaca L'Infernal estão protestando. Os demônios de L'Infernal cerram os dentes para você. Alguns demônios perguntam se precisam realmente honrar a aliança considerando esse tratamento. Baal observa você em silêncio. A ameaça de Yonvoo foi surpreendente para essas criaturas orgulhosas, mas Agares diz para os demônios de L'Infernal calar a boca. Vários demônios ficam quietos. Alguns demônios protestam timidamente para Agares. Agares estreita os olhos. O exército demoníaco do leste começa a se mover. A resistência foi suprimida. Depois que Agares acalmou os demônios, ele se virou de volta para Yonvoo. Seus olhos ardentes estavam cheios de loucura. E se fizermos os frutos do bem e do mal? Você vai nos dar a pedra? Claro que não. Vocês estão achando que vão conseguir pagar pela pedra só com alguns frutos do bem e do mal? Eu já disse que isso não é uma negociação. Vários enviados familiares com a reputação de Agares rapidamente se prepararam para ativar seus poderes. Eles acreditavam que, não importava o quanto Agares quisesse Yonvoo, ele não aguentaria essa humilhação. Ele não era chamado de Agares da loucura por nada. Eles podiam garantir que L'Infernal provavelmente tentaria arrancar a cabeça de Yonvoo. Mesmo que Baal não tivesse dito nada ainda, parecia certo que a aliança seria desfeita. Agares caiu na gargalhada novamente. Agares saiu de L'Infernal temporariamente. O exército demoníaco do leste segue Agares e declara uma deserção coletiva. Impossível. Ele saiu de L'Infernal. O Grão-Duque do Leste. A decisão de Agares de deixar L'Infernal temporariamente deixou os enviados atordoados.
Depois de Baal, ele era um dos demônios mais poderosos de Infernal. Seus subordinados provavelmente compunham 40% da sociedade, mas agora eles estavam saindo juntos. Era uma declaração que ele criaria uma nova sociedade e trilharia um caminho independente. Você é tão divertido. Agares deu uma risadinha, esfregando seus lábios com seus dedos tão divertido. Ele fixou seus olhos em Yonvou. Eles estavam cheios de desejo, loucura e obsessão. Ele parecia que queria levar Yonvou imediatamente. Quem nesse mundo inteiro se atreveria a ameaçá-lo assim? Ele provavelmente teria devorado a alma do idiota que tentasse, mas a ameaça de Yonvou não deixou irritado. Eu vou te dar o fruto do mal. Nós estávamos prestes a criar alguns de qualquer forma. Yonvou não deixou passar a implicação nas palavras de Agares. Eles estavam prestes a criar. Yonvou percebeu como Agares estava planejando obter o fruto e sorriu. Era um método ridículo, mas o mais rápido e mais certo. Além disso, o fruto do bem pode ser feito do mesmo modo também. Ele está planejando criar o fruto do bem e do mal aqui. Yonvou estalou a língua para o esquema desonesto de Agares. Apesar de parecer que a partida de Agares de Infernal tinha sido um ato impulsivo, Yonvou pôde ver que era algo que foi planejado cuidadosamente. Baal provavelmente também estava por trás disso. Seus malucos, mas claramente não parecia desse modo para Gabriel, porque ela olhou de Agares para Yonvou como uma expressão chocada. Parecia loucura para ela que Yonvou estava pedindo por um fruto como se fosse uma maçã crescendo no jardim deles, e era ainda mais insano que Agares tinha concordado em dar um a ele. Sua atitude descontraída frequentemente resultava em reclamações dos serafins e repreensões de Metatron, mas esses dois eram ainda mais impulsivos. Agares tinha deixado sua sociedade por causa de algo tão simples. Mesmo sendo temporário, ela não entendia. Para os deuses e demônios, sociedades não eram simplesmente afiliações. Eram uma fonte de proteção para ameaças externas que permitia que eles mantivessem as lendas que compunham suas existências. Era impossível abandonar uma sociedade. Mesmo que demônios fossem egoístas, não era algo que acontecia assim. Eles não precisavam ser leais à sua sociedade, mas havia certos limites que não podiam cruzar, apesar de ser verdade que alguns seres estavam andando sozinhos, como Cernunno e Vimalacitra, que tinham saído de suas sociedades recentemente. No entanto, esses dois eram conhecidos por terem ultrapassado os limites dos transcendentes, deuses e demônios. Agares e Yonvou não eram como eles. Para Gabriel, parecia que Yonvou, que estava dando ordens aos deuses e demônios como se fossem seus escravos, e Agares, que sempre agia como queria, encontrariam suas ruínas em breve. Ela abriu suas centenas de asas brancas. Metatron havia ordenado que Gabriel descesse, mas sentia como se fosse enlouquecer também se ficasse mais tempo ali. Ela não sabia o que seria sua punição, mas preferia ficar presa no Eden, mesmo que fosse por 200 anos. Para onde você está indo? Agares perguntou para Gabriel com um sorriso distorcido. Seus caninhos afiados brilhavam. Vocês podem criar o fruto do bem e do mal ou o que quer que seja por conta própria. Nós não temos nenhum fruto do bem para dar para você e não temos planos de criar um. O que faz você pensar que não tem nenhum? O quê? Gabriel franziu a testa, sem entender Agares. Svish. De repente, uma energia demoníaca negra surgiu do solo e criou centenas de colunas que aprisionaram Gabriel. Gabriel bateu suas asas, surpresa. Luzes da cor do arco-íris brilharam, quebrando as colunas de energia demoníaca. O que você... Quando ela estava prestes a protestar, os pedaços quebrados da energia demoníaca se juntaram novamente como uma teia de aranha e tentáculos surgiram para imobilizá-la. Dessa vez, outra pessoa se juntou à briga. Clank! Vazio apareceu no ar e correntes negras saíram dele. Yonvou deu um sorriso frio para ela. Seus loucos! Ela percebeu que eles estavam tentando capturá-la e franziu a testa. Gabriel liberou o máximo que pôde de seus poderes.
Seu herói mês de Aquário, água do primeiro mês. Luzes da cor do arco-íris se transformaram em ondas de água que jorraram como um tsunami, enquanto lâminas afiadas caíam como chuva. O céu tremia enquanto o espaço em si era cortado, deixando para trás vários rasgos. Sua força extraordinária fazia jus ao seu papel como um dos maiores anjos de Malash, mas infelizmente, ela estava enfrentando a segunda figura mais poderosa de L'Infernal e o sucessor do Rei Obscuro, indivíduos que deixavam Malash em alerta. Também havia dezenas de enviados que viam isso como sua chance de eliminar mais competidores. No fim, os poderes de Gabriel foram destruídos antes mesmo que ela pudesse fazer qualquer coisa, e uma tempestade de energia demoníaca rasgou suas asas em pedaços. As asas brancas ficaram manchadas de vermelho com seu sangue ou de preto com a energia demoníaca. Clang! As correntes negras perfuraram seus ombros e panturrilhas, envolvendo seu corpo inteiro. Não importava o quanto tentasse resistir, o ferro divino absorvia seu poder sagrado. Se não tivermos bem absoluto para criar a fruta do bem, só precisamos coletar nutrientes o suficiente. Agares riu para Gabriel, que estava flutuando no ar. Ela parecia com uma santa pregada em uma cruz. Já que você é tão irritante, parece que as coisas funcionaram bem. Agares estava com uma expressão revigorada, como se todas as suas preocupações tivessem desaparecido. Vocês acham que vão se safar dessa? Gabriel gritou para Agares e Yonvou, que a observava em silêncio. Ela punia o mal há bastante tempo, então estava confiante de que não seria derrotada. Ela sabia que Malash agiria em breve para puni-los. Bem absoluto contra o mal absoluto, o Armagedon que eles estiveram adiando finalmente aconteceria e, por causa da ganância maligna de Agares, a ordem do mundo celestial seria destruída. Acho que vamos sim. Mas o sorriso distorcido de Agares não sumiu de seu rosto. Gabriel arregalou os olhos. O quê? A Sociedade Divina Malash baniu Gabriel. Deste ponto em diante, Gabriel não está afiliada a nenhum grupo. Metatron. Gabriel chamou o nome do escriba que ela respeitava, achando que havia algo de errado com seus olhos, mas a mensagem que apareceu não era falsa. Metatron olha para Gabriel como uma expressão indiferente. E por quê? Metatron olha para Gabriel como uma expressão indiferente. Não pode ser. Havia somente uma pergunta na mente de Gabriel. Por quê? Agares deu a resposta a ela. Você ainda não entendeu. Não sei se você é ingênua ou idiota. Não, deve ser idiota mesmo. Você era um sacrifício desde o começo. Acha mesmo que aquela cobra escorregadia não sabia o que eu queria? Gabriel ficou sem palavras. Você foi abandonada pela sociedade em que tanto confiava. Você não é nada mais do que um peão. Isso não é verdade. Um pequeno sacrifício para o grande bem. Vocês, anjos, me divertem todas as vezes que os encontro. Agares lambeu os lábios como um gato. Seus movimentos eram suaves e sedutores. Metatron encara Agares como uma expressão descontente. De qualquer forma ele sorriu a Deus. Não. Gabriel gritou desesperadamente, mas as correntes a imobilizando ficaram ainda mais apertadas. Continua no próximo vídeo.